Vamos dar início agora à nossa terceira parte. Chegamos à terceira e última plenária do nosso dia, no qual discutiremos o ESG, no fortalecimento da saúde e da pesquisa no país. Nos últimos anos, tem crescido a compreensão da importância da agenda de responsabilidade ambiental, social e de governança por parte da iniciativa privada. Durante a pandemia, um dos setores que mais recebeu investimento social por parte do segundo setor foi o da saúde, com destaque para os inúmeros projetos realizados por universidades e centros de pesquisas ligados ao SUS. Mas e depois da pandemia? Este apoio se sustenta? Esta plenária se propõe a refletir sobre os impactos gerados por esses investimentos, assim como os desafios de sua continuidade. Convido agora para compor a mesa o gerente-geral do Escritório de Captação de Recursos da Fiocruz, Luiz Fernando Donadio, que também fará a mediação da plenária. Convido também a especialista do Banco Interamericano de Desenvolvimento, Maria Neto Schneider. Por favor. A diretora de Gestão e Investimento Social do Comunitas, Patrícia Loyola. Muito obrigado a todos. Donadio, agora é com você. Bom, eu fico feliz que vocês retornaram. E depois do almoço é natural, né? E a gente tem alguma evasão, mas boa parte da plenária segue aqui, firme e forte. Eu quero mais uma vez também saudar a todos que nos assistem pelo canal do LinkedIn, do Escritório de Captação. Então, é uma satisfação que vocês continuem aqui conosco. A gente teve uma notícia agora, um pouco antes do almoço, que foi a impossibilidade da Carla Reis, que é a diretora da área de saúde do BNDES, de estar conosco. Ela teve um imprevisto agora, de última hora. A gente ainda fez o possível para tentar organizar aqui uma estrutura de entrada online, só que não deu tempo suficiente, né? A gente não havia arquiteturado participação híbrida, então eu transmito aqui o pedido dela. Ela falou desculpa, mas não é um pedido de desculpa, né? Foi uma razão de força maior, então eu só comunico aqui a razão dela não poder estar conosco nessa mesa, que ela havia manifestado um grande interesse de participar. Bom, com isso a gente ganha mais tempo, né? Também, para poder discutir, e eu espero de verdade que a gente possa ter um tempo para trocar com a plateia. Mas eu já quero fazer uma pactuação com vocês aqui. Quando a gente abrir para rodar o microfone, tenta ser bem conciso na sua questão, para a gente poder dar oportunidade de rodar mais perguntas, né? Que é natural que a gente às vezes vai construindo um raciocínio, então, na medida em que a gente for tocando nos assuntos, suscitar alguma questão ou colaboração que você queira trazer, já vai fazendo a sua construção mental, e aí quando você pegar o microfone, você consegue ser
o mais objetivo possível, não tomar tanto tempo, e com isso a gente poder rodar aqui na nossa troca de ideias. Bom, eu vou fazer nessa mesa um papel de mediação, mas também de apresentação. Então eu vou começar com um papel de apresentador, para depois, aqui junto com as minhas colegas, a Maria e a Patrícia, apresentar um pouco melhor o Comunitas e o BID, e deixo isso para o final da minha fala de abertura, que vai ser uma fala mais sucinta. Meu nome é Donádio, né? Donádio, que é como todo mundo aqui me conhece na Fiocruz, na verdade é Luiz Fernando Donádio, mas quando me chamam de Luiz, eu tenho aquele delay para responder, de tanto que eu já me acostumei a ser chamado de Donádio. Donádio é um nome italiano, então eu fico muito inquieto de falar sentado. Então eu estou falando tudo isso para justificar que eu vou ficar de pé e vou fazer a minha apresentação de pé aqui. Precisa não. Eu estou como coordenador do Escritório de Captação de Recursos da Fiocruz. Perdão. E botar meu relógio para não ser casa de ferreiro, espeto de pau, né? Eu estou como coordenador do Escritório de Captação de Recursos da Fiocruz, que é uma área ligada à Vice-Presidência de Gestão e Desenvolvimento Institucional desde 2014. Eu também estou como diretor da SPCOC, que é um braço gestor de parte dos recursos captados pela Fiocruz. Aqui é a equipe que eu tenho a honra, a alegria, a satisfação de poder caminhar ao lado ao longo desses últimos anos. Eu quero trazer uma pergunta que eu acho que Maria, Patrícia, já serve como uma pergunta embasadora desse meu processo de apresentação e mediação, quando a gente construiu essa mesa do ESG para a saúde pública e para a ciência, que foi um questionamento. Será que existe recurso para além das agências de fomento? Por que eu trato de agência de fomento aqui? Porque eu estou falando do lugar de uma instituição de ciência e tecnologia, ok? Então eu estou falando do lugar de um centro de pesquisa, que é a Fiocruz, poderia ser uma universidade pública, onde o acesso à agência de fomento é um lugar já de zona de conforto nosso. É um lugar que a gente sabe como é que trabalha, sabe como é que acessa, sabe com quem dialoga. Mas será que existe oxigênio orçamentário disponível para as nossas instituições de ciência e tecnologia? Eu poderia, aqui no Rio de Janeiro, falar de diversas, como a Fiocruz, como o Instituto Nacional do Câncer, como o INTO, como a UFRJ, como a UERJ, como a UF. Será que existe recurso para essas ICTs, para além das agências de fomento? E aí vamos refletir juntos. Porque eu até na parte da manhã ouvi alguém comentar que no Brasil não tem a cultura de doação. Essa é uma percepção do inconsciente coletivo, do senso comum, de que no Brasil a gente não tem uma cultura de participação social, a gente não tem uma cultura filantrópica. Mas será que é realmente isso? E aí, eu acho que para a gente balizar mais esse entendimento, se há ou não há, a gente precisa olhar para o contexto que a gente vem vivendo, principalmente nos últimos 5 anos. Eu queria apresentar alguns dados desse contexto. Eu vou dando um totozinho aqui e você já sabe que é o próximo. Bom, primeiro é que o Brasil ocupa hoje a honrosa posição de 18º no ranking de doações de uma pesquisa do World Give Index, que é uma pesquisa bianual, que aqui no Brasil é liderada pelo IDES, como o país que está ali nessa posição entre maior nível de solidariedade. São pesquisados 119 países, mais ou menos, por ano, e o Brasil ele vem subindo ano a ano, e essa é a melhor posição que o Brasil tem hoje em relação a ser um país doador. Um segundo ponto que eu destaco é que em 2021, segundo dados do BISC, a gente teve 4,1 bilhões de apoio da iniciativa privada, sendo que saúde ficou como o terceiro tema que mais recebeu investimentos.
Nos últimos 3 anos, o PRONAS e o PRONON, que são 2 leis de incentivo fiscal para a área da saúde, aportaram aproximadamente 668 milhões de reais, que vem por meio da renúncia fiscal a partir da interlocução com a iniciativa privada. Na pandemia, foram cerca de 8 bilhões de reais doados por diversos atores da sociedade, segundo a ABCR, que é a Associação Brasileira de Captadoras de Recursos. A gente tem, de 2016, o novo marco legal da inovação, estimulando a parceria público-privada. Quando eu digo o novo marco legal a partir de 2016, não é que ele foi instituído em 2016, mas ele foi reformulado em 2016, criando uma facilitação para esse processo da conexão da parceria público-privada. A gente tem o ganho de fôlego do ESG, e aqui vale um parênteses de uma reflexão histórica muito rapidinha. Tem gente que acha que o ESG é o Environment Social Governance, ou, como eu prefiro, e muita gente prefere, a responsabilidade com o ambiente, com o social e com a governança, que tem ganho muita atração, muito fôlego com o engajamento da iniciativa privada e trazendo isso como prática para o seu operar do dia a dia. Só que tem gente que acha que o ESG surgiu agora. Na verdade, o ESG ele foi trazido como proposta pelo Kofi Annan em 2015, numa Assembleia da ONU, só que ele ganhou tração quando um camarada chamado Larry Fink, que é o gestor da BlackRock, que se fosse um país seria talvez os 3 primeiros países em termos de ativo que ele gerencia, a gente está falando de 8,1 trilhões de dólares de gestão, foi quando o Larry Fink escreveu uma carta para os CEOs das empresas que eram geridas pela BlackRock, falando sobre essa necessidade desse comprometimento, que isso ganhou força, isso ganhou repercussão no mercado. Quando vem a pandemia, isso ganha muito mais volume de compreensão, discussão e posicionamento prático. Fecha o parênteses, vamos lá. A aprovação da Lei dos Fundos Patrimoniais, que a gente viu aqui de manhã, que foi basicamente um instrumento pensado como mecanismo alternativo de sustentabilidade das instituições de ciência e tecnologia. E, por fim, mais 2 pontos, eu podia citar mais uns 5 aqui, que é a aprovação agora no Comitê de Assuntos Econômicos do projeto de lei 776/2019, que trata da utilização da renúncia fiscal para apoiar projetos de ciência e tecnologia. Então funcionaria como uma lei Rouanet, só que para você poder direcionar como pessoa física e também pessoa jurídica para projetos de pesquisa e tecnologia. E só mais um dado, mas não exaustivo, porque existem vários outros, o projeto de lei, esse bem da boca do forno, que fala sobre a criação de fundos filantrópicos para emergências. Isso aqui é um microcosmo para a gente fazer uma reflexão de análise de contexto. E talvez a gente mudar a pergunta, que provavelmente não seja se existe outros caminhos de sustentabilidade para as nossas instituições de ciência e tecnologia. Mas acho que a pergunta é: o quanto que nossas instituições de ciência e tecnologias estão atentas e preparadas para esse contexto? Para mim, aqui é que reside o gap, é onde reside o hiato, é onde a gente tem como o pessoal gosta de falar às vezes, um Death Valley, um vale da morte, entre aquilo que a gente está produzindo de ciência, de conhecimento, de projetos de interesse da sociedade, mas uma falta de atenção, de radar ligado que nos conecte nesse conjunto de possibilidades existentes. E eu acho que tem 4 fatores que corroboram para que a gente não tenha essa percepção instalada no coração e na alma das nossas instituições de ciência e tecnologia. Eu falo bem rápido sobre eles. Primeiro, uma cultura institucional aberta a novos modelos de sustentabilidade. Isso comumente não existe. A gente não tem a prática de olhar para o nosso modelo de sustentabilidade e identificar outras possibilidades que não somente ou exclusivamente a nossa lei de diretrizes orçamentárias. Segundo, a falta de construção de diálogo com diversos setores da sociedade.
num espaço como esse, ou num espaço promovido pelo GIF, ou num espaço promovido pelo Ethos, ou num espaço promovido pelo IDES, ou por qualquer outro ator que esteja trabalhando nessa lógica do investimento social privado, é raro a gente ver a participação das instituições de ciência e tecnologia, do poder público. É raro eles estarem nesses locais. Terceiro ponto é a comunicação daquilo que faz o impacto que gera. A gente não sabe comunicar bem, e a gente faz muita coisa muito boa, importante, relevante, significativa para a sociedade. Mas existe uma dificuldade de traduzir de maneira clara, de maneira objetiva, a pesquisa básica que eu estou fazendo, a pesquisa translacional que eu estou conduzindo, ou aquela molécula que eu estou desenvolvendo, ou aquele laboratório que tem uma importância enorme para um determinado processo. Eu tenho muita dificuldade de fazer uma gestão objetiva de portfólio e comunicar com clareza, fazer divulgação científica para os diversos atores da sociedade entenderem a importância daquilo e como que eventualmente eles podem se conectar a isso, que é o meu quarto e último ponto, que são canais que facilitem a construção dessa parceria. Tem que ser simples, tem que ser fácil, não pode ser burocratizado, porque se eu precisar fazer muitas etapas para viabilizar um possível um acordo de cooperação, isso já se esvazia ao longo do caminho. E aí, eu estou chegando aqui no final, é o que a gente tem se esforçado para fazer no escritório de captação. Eu não vou fazer aqui propaganda do escritório de captação, fazer de leve, né? Mas é o que a gente está se esforçando para fazer aqui. Mas o que eu quero dizer sobre isso? É que dá resultado. Se você tem um trabalho feito de maneira organizada, planejada, sistematizada, com o tempo, as respostas vão aparecendo. E a gente vê que existem diversos atores da sociedade com interesse em se conectarem às nossas causas. E aqui, ao longo desses últimos anos, aqui pode passar bem rapidinho, tá? Todos esses números. A gente está falando de mais de 120 projetos captados, mais de 800 milhões mobilizados e centenas de parcerias firmadas. Aqui a gente está falando de recurso não reembolsável majoritariamente. Majoritariamente não, exclusivamente. Aqui só tem recurso não reembolsável captado. E, por fim, há recursos, mas é preciso se construir pontes. Aí eu faço uma conexão aqui com quem vai nos ajudar nessa reflexão de construir pontes. E aí eu vou valorizar o trabalho da designer, porque olha que bonitinho, vai passando um de cada vez. Ela foi construindo uma imagem ali, né? A primeira, que, como eu disse, infelizmente não pode estar conosco aqui hoje, que era o BNDES, que hoje é o maior apoiador com recursos não reembolsáveis da saúde pública e da ciência no país. Tendo tempo, eu vou comentar aqui alguns programas do BNDES muito interessantes para quem é da área da saúde, para quem é da área da ciência especificamente. Pode ir, por favor. O BID, que vai trazer uma reflexão super contemporânea sobre o modelo de Blended Finance. Esse, para mim, é um conceito muito inovador, é um conceito que me empolga muito, e a Maria Neto, que escreveu um artigo maravilhoso, eu sugiro depois você dar uma googada, escrever assim, Blended Finance, acho que é um dos primeiros, se não o primeiro que aparece. Mas se não, você coloca Blended Finance, BID, que vai aparecer esse artigo super interessante, e aí vamos deixar aqui para plenária a gente discutir o Blended Finance como um potencial caminho de construção de pontes. E por fim, e não menos importante, a Comunitas, que estuda, aqui está desde 2020, mas é desde 2008, na verdade, né? O perfil do investimento social das empresas. Então, a Comunitas, ela lidera um estudo chamado BISC, que também quem nunca teve a oportunidade de acessar, vale muito a pena acessar, que traz essa radiografia, traz esse mapa de como é que as empresas apoiam, o que elas apoiam, onde que elas apoiam, como é que funciona esse ecossistema da participação empresarial. E aqui, naturalmente, a gente deve dar um recorte para a reflexão da saúde e da ciência. Muito bem, tendo feito essa apresentação e início de mediação, eu quero começar passando a palavra
para a Patrícia, que vai nos ajudar nessa reflexão de como que o investimento social privado se organiza no Brasil hoje. Obrigada, Donádio. Eu tenho uma apresentação também, que eu vou pedir para a Jairen colocando. É uma grande satisfação estar aqui hoje. Obrigada pelo convite. Prazer, Marinha, dividir a mesa e o painel contigo. Eu vou contar um pouquinho como que a gente está estruturado, né, em termos de cenário nacional. Como o Donádio falou, a gente tem essa pesquisa que acompanha dados desde 2007, né, que a gente sempre olha o ciclo do ano anterior, então ela existe desde 2008. E a própria Comunitas, eu não sei quem conhece, a gente atua na modelagem de parceria público-privada, e temos feito muita coisa na área de saúde, então eu trouxe aí um misto na minha apresentação, que é um pouco desse contexto de como está o investimento na saúde, principalmente no pós-pandemia, e como que também a gente consegue enxergar essas pontes sendo construídas cada vez mais com um foco no desenvolvimento da área de saúde, né, e diversos outros desafios que a gente tem, que não são poucos no nosso país. Me apresentando, eu sou diretora de gestão e investimento social corporativo na Comunitas, tenho um expertise, um background da área de sustentabilidade das empresas, né, agora o SG, de uns anos para cá, e especialização na área de empreendedorismo social, então eu venho atuando com isso há mais de 20 anos. Bem, não sei se eu falo de pé, que nem você. Fica à vontade. Vamos lá, acho que pode ser também, porque eu me mexo muito, então. Bom, eu vou iniciando também aqui, contabilizando o tempo. Como eu venho, né, como eu estava comentando, a Comunitas é uma organização da sociedade civil que a gente atua de diferentes maneiras, tanto na modelagem de parcerias público-privadas, como também no desenvolvimento e na produção de conhecimento em torno do impacto social por meio do investimento privado. Então, a gente, né, fazendo uma contextualização, uma apresentação inicial nossa, a gente atua desde 2013 com apoio à administração pública, e aí a gente já desenvolveu apoio a mais de 44 municípios, impactando centenas de territórios com inúmeras frentes de trabalho. A Comunitas, ela não atua em frentes específicas. A gente olha quais são os principais desafios da administração pública e pactua com aquela liderança o que a gente vai levar de investimento privado para cada território. Então, desde a área de reforma administrativa, equilíbrio fiscal, saúde, educação. Aqui na apresentação eu dei um foco maior nos projetos de saúde. A Comunitas foi fundada pela doutora Ruth Cardoso nos anos 2000 e começamos com essa lógica de think tank, que foi justamente o nosso primeiro grande projeto. Além de querer, e a nossa missão é apoiar as empresas, suas fundações e institutos a desenvolver projetos focados em impacto social, como é que a gente conseguia fazer isso de uma maneira, não no varejo, né? Não dando consultoria direta, mas no atacado, que a gente brinca, que é com a produção de conhecimento em torno da temática, que a gente também acredita muito na importância, né, da produção de evidências, de indicadores, e aí por isso que nasceu o BISC, que é o Benchmark do Investimento Social Corporativo. Pode passar, por favor. Como eu mencionei rapidamente anteriormente, a gente tem aí diferentes eixos de atuação. Então, a gente apoia projetos tanto no eixo econômico, serviços públicos, gestão, lideranças, que a gente chama a formação de lideranças. Então, apoiando o desenvolvimento de prefeitos, de governadores, seus times, para olhar também de maneira mais aberta para essas parcerias e para a própria efetividade das suas ações, né? Como é que você consegue desenvolver projetos que realmente consigam impactar a população da maneira mais efetiva. E o investimento social, que o nosso foco é no investimento social corporativo, né? A gente sabe que tem um investimento social privado, que pode vir de institutos, de fundações familiares, institutos independentes, mas o cenário que eu vou mostrar aqui para vocês é exclusivo de empresas, seus institutos e fundações. E aqui a gente tem, inclusive, dois parceiros do BISC na plateia, que é a B3, a United Health Group, e a gente tem aí um grupo que soma mais de 180 empresas e 17 institutos e fundações. Pode passar, por favor. E assim, a pesquisa BISC, muita gente não sabe, mas ela, inclusive, anualmente, ela se aprofunda numa temática específica, e em 2012 a gente se aprofundou na temática de desenvolvimento territorial em parceria com o BNDES. E aí,
por conta desse exercício, dessa reflexão que foi levada a lideranças privadas, que nasceu o nosso programa, que é o de apoio à administração pública, que é o Juntos. E, bom, então a gente tem aí, como foco da pesquisa, apoiar essa rede de executivos sociais a olhar melhor os seus indicadores. Como é que eu posso dizer? O exercício do reporte do seu investimento social, ele é muito individual, né? Então, cada um olha para o que eu estou fazendo na empresa. Claro, tem referências globais, tem cada vez mais indicadores com o advento do ESG, né, que são os ratings, são as metodologias como o GRI, o SASB, mas eles não aprofundam em indicadores de investimento social. A gente tem muitos indicadores de diversidade, né, olhando aí mais para o S do ESG. A gente tem indicadores diversos na área de saúde e segurança, de atendimento às questões de compliance, mas a gente não consegue olhar... Se você pega um relatório de sustentabilidade, a gente, como consumidor de relatórios de sustentabilidade, cada relatório que a gente pega está de um jeito. Então, a Comunitas advoga, por meio do BISC, a criar indicadores padrão para permitir justamente a comparabilidade, porque quanto mais a gente compara, mais a gente consegue ganhar como campo, como setor, e apoiar a esse grupo de executivos sociais a se desenvolver de uma maneira mais efetiva. E aí, como cenário, pode passar, por favor, a gente tem aí os dados do nosso último ciclo divulgado, porque é uma pesquisa anual, e a gente tem os dados acumulados e a gente consegue, então, identificar aquele pico de investimento que nos valores reajustados à inflação, a gente bateu quase 6 bilhões, né? Como o Donádio disse, a gente teve aí, para além da rede BISC, mais um pouco mais de 2 bilhões sendo investidos no Brasil, que foi o que a gente conseguiu mapear por conta da BCR, mas a gente teve na rede BISC 5,6 bilhões investidos. E ali, acho que todo mundo sabe, né, a razão desses investimentos extras que foram feitos e que foram tão impactantes na época da pandemia. A boa notícia é que em 2021, mesmo com a retirada dos recursos, da maior parte dos recursos extraordinários feitos para a área de saúde na pandemia, a gente não caiu ainda no patamar dos níveis pré-pandemia. Então, a gente viu uma resiliência do investimento social muito grande. Então, essa foi a boa notícia que a gente deu no ano passado, e a gente está justamente agora na fase de análise dos dados de 2022, que fecham agora no metade de 2023, para justamente identificar o que vai acontecer, né? Se foi uma resiliência que tende a se manter, se a gente vai ter uma queda, e como é que isso se comporta também no segmento específico de saúde. Pode passar. E olha só como que saúde, né, teve um crescimento tão significativo. Claro que em 2021 teve uma queda bastante grande, porque os recursos extraordinários que entraram em 2020, eles foram basicamente todos para a saúde, tanto que saúde passou a educação, né, no topo da lista dos investimentos, e ainda assim não caiu para os níveis pré-pandemia. A gente consegue ver um 2021 ainda bastante resiliente, com um crescimento acumulado de 440%. Se a gente compara esse crescimento com o investimento total, porque aqui é só investimento em saúde, né? Mas a gente teve 38% da parcela de investimento em saúde. Tá? Então, realmente foi bastante significativo. E o que a gente enxerga? Aqui, talvez, a gente tenha representantes das empresas diretas, né, que façam o seu investimento diretamente pela empresa, e representantes de institutos e fundações. Normalmente, essa flexibilidade para ampliar o investimento fica mais no bolso das empresas, porque os institutos e fundações, naturalmente, já possuem o seu orçamento pré-estabelecido, então essa variação ela não consegue ser tão grande. E foi isso que aconteceu na pandemia. Aquele pico de investimento que a gente viu em 2020, ele deve-se ao investimento direto das empresas. Por outro lado, o papel das fundações e institutos também é muito importante, porque quando há uma crise ou uma situação de recuo do investimento das empresas, quem segura um orçamento ali pré-determinados são as fundações e institutos. Então, essa pouca variabilidade das fundações e institutos também ela tem um papel importante no campo como um todo. Deixa eu passar. Então, a gente vê que quando a gente pega o campo, né, do investimento social, o quanto que o investimento vem se ampliando em saúde. Né? Então, aqui eu não estou falando de volumes, né, de volume de recurso, aqui eu estou falando das empresas que declaram investirem em saúde. Então, em 2019, era
de 50% da nossa rede que fazia investimento na temática de saúde, né? Aí passou a todas as empresas atuarem dessa forma na pandemia e caiu, mas caiu para 80%. Então, parte desse grupo se manteve investindo, né? Então, essa é uma boa notícia também para o segmento. E aí aqui eu também queria dar um pouco de exemplos de projetos em territórios, né, com base no que a Comunitas vem fazendo. E aí também frisando o que o Donádio trouxe na fala dele, o que funciona, o que dá certo são as parcerias, né? E as parcerias, elas têm que envolver escuta. A gente não consegue chegar com as soluções prontas, a Comunitas faz muito isso, a gente não desenvolve projetos sem ter muito a modelagem conjunta, né, do que vai ser a solução possível. E aí esses projetos que eu vou mostrar foram projetos que nasceram desse diálogo e dessa construção com o território. O primeiro deles, a gente teve no município de Pelotas, um prefeito que tinha como marco dele, né, o desejo dele principal era melhorar o Sistema Único de Saúde do município e nos pediu apoio, então, para prototipar uma unidade básica de saúde que seria modelo. E aí a nossa condição foi a gente faz, mas desde que aquilo sirva para pilotar uma solução, mas que entre no orçamento público do ano seguinte e que vocês consigam levar esse modelo para o município cada vez mais ter essa solução universalizada, né, naquele contexto do território. E aí a Rede Bem Cuidar nasceu de uma cocriação dos servidores públicos com a população local e conseguiu, assim, com base no design thinking de serviços públicos, com base, né, em parceiros técnicos que nos apoiaram, desenvolver uma forma de atendimento que fez ampliar em 50% os atendimentos daquela unidade básica. Além, claro, de toda a reforma, né, também da estrutura física do local. Esse projeto foi um projeto premiado, e aí também foi visto como uma das melhores experiências em design e em soluções. Foi levado também. Ele foi, como é que eu posso dizer, replicado para diversas outras unidades do estado de São Paulo. E hoje o atual governador do Rio Grande do Sul, prefeito de Pelotas na época, também está ampliando para a rede estadual essa modalidade da Rede Bem Cuidar. Então, você vê o impacto que o investimento social privado tem condição de levar para a área pública. E o fortalecimento do Sistema Único de Saúde, que a gente sabe que a gente estava conversando no almoço, né, Donádio, quanto que ele foi importante para combater, para mitigar todos os problemas que a gente teve na pandemia, na crise sanitária. Esse projeto, eu sou muito fã dele. Quando eu entrei na Comunitas, ele estava sendo iniciado. O prefeito tinha como uma meta reduzir para menos de 2 dígitos a taxa de mortalidade, que era de 13, quase 14 para cada 1.000 nascidos vivos em 2013, e na última medição a gente conseguiu baixar para 7,8. Isso não é como é que posso dizer, um mérito único da Comunitas, porque a Comunitas fica muito nos bastidores dos projetos. Isso foi política pública, foi o interesse da liderança em comprar aquilo e atuar. O que a gente já fez foi apoiar com investimentos que permitiram rever toda a jornada da mãe no sistema do município, para neonatal e pré-natal. Então, com isso, a gente focou o atendimento dessas mães em espaços específicos e deu algumas contribuições, né? Então, quando a gente fala de ciência comportamental, algumas questões foram implementadas aqui. A mãe ganhava, em vez de ganhar a bolsa da maternidade no nascimento do filho, a gente segmentou a bolsa e ela ia ganhando aquilo em cada consulta pré-natal, que fazia ela também, era um incentivo extra para que ela comparecesse nos pré-natais. Então, isso também demonstrou o resultado dessa queda muito significativa no município. Um outro projeto, né? A gente também teve todos os esforços e, graças a Deus, a gente teve aí uma sociedade civil vibrante, né, uma administração pública mais aberta, e a gente sabia que sozinho ninguém ia resolver o problema da crise sanitária. A Comunitas esteve envolvida, a convite do governo do estado de São Paulo, que já era nosso parceiro, na construção da fábrica de vacina do Instituto Butantan, e que envolveu aí uma arrecadação recorde que a gente conseguiu direcionar, graças a 75 empresas doadoras. A gente alcançou quase 190 milhões de doação, e que viabilizou a construção, e a gente sabe o quanto que isso foi importante também aqui na Fiocruz, toda a mobilização que foi feita, né? E o que eu vejo é que não é só uma questão de recursos, mas é uma questão efetivamente da gente conseguir ter uma troca. A gente, além da fábrica de vacinas na época da pandemia, a gente ajudou
comprando respiradores e direcionando para a área pública, porque a gente sabia que a iniciativa privada tinha uma capacidade de compra muito mais ágil do que a área pública teria. Não é que os estados não tinham dinheiro para comprar aqueles respiradores, eles não tinham a agilidade que eles precisavam, porque a burocracia é muito maior. E o que a gente aprendeu demais, e isso eu também deixo como um lembrete para vocês, façam aquilo que é importante para o território. Porque a gente tinha alguns parceiros que queriam doar respiradores, mas queriam carimbar. Eu quero doar respirador para essa cidade. E é como muitas dizem, olha, esse dinheiro a gente não pode receber, porque a gente está fazendo a compra e direcionando para a lista de prioridades do Estado. Porque quem sabe onde está precisando de respirador, quem conhece a política pública e os déficits e as demandas de cada território, é o Estado. Então, a gente tem que respeitar essa legitimidade dele nesse papel. Então, a gente foi direcionando, a gente ia conseguindo, as cotas, ia comprando, e quem direcionava era realmente a área de saúde, no caso do governo do Estado de São Paulo, mas a gente também apoia dessa maneira outros estados. Bem, esses são os projetos que a gente já tem resultados para mostrar, mas a gente também tem projetos em andamentos, como foi olhar a modernização do regime jurídico para as OS de saúde do Estado de Goiás, visando o impacto na população. Então, a gente tem uma outra produto, digamos assim, da nossa área de conhecimento, é o mapa da contratualização. A gente olha a contratualização de serviços públicos no Brasil, não só na área de saúde, mas também nas mais diversas, em educação, em assistência social, na área de entretenimento, de meio ambiente, de parques. E a gente tem, então, expertise de ajudar nessa modelagem. A gente traz os nossos parceiros técnicos para melhorar a gestão do Estado nas OS que fazem os serviços de saúde lá. Esse é o que está em andamento no Estado de Goiás. E, por fim, eu nem sei se eu corri demais aqui, estava tentando me manter entre os 10 e 15 minutos, mas o programa de regionalização de São Paulo, da saúde de São Paulo. Como é que a gente consegue ter uma inteligência maior por trás das demandas de atendimento e como que a gente oferta isso por meio dos serviços que a gente, do planejamento e do conhecimento dos serviços, direcionando os equipamentos certos para a própria procura da população. Então, acho que, de uma maneira geral, o que eu queria mostrar um pouco da questão teórica, que o BISC traz, e também o prática, como é que a gente vê essa implementação. E eu acho que o principal é a gente ter essa habilidade. O BISC, como eu disse, a gente tem aí mais de 15 anos de pesquisa e a gente vê crescer algumas tendências. Dentre elas está o alinhamento do investimento social às políticas públicas. Isso não significa que as empresas estão necessariamente investindo diretamente nos governos, mas elas estão buscando caminhos para ajudar a influenciar um contexto maior. Ela não está olhando só para o seu quadrado. Também a gente vê um crescimento do alinhamento aos negócios. Essa é uma opção para as empresas ainda mais forte dos seus institutos e fundações. Então, acho que tem uma tendência de que as empresas que atuam na área de saúde investam mais em saúde, mas não necessariamente. Como a dona Nádia falou, no momento da necessidade, que foi a pandemia, a gente viu todo mundo olhando o que eu preciso fazer para trazer a solução. E as parcerias. As parcerias das mais diferentes formas. Não só a parceria entre organizações da sociedade civil e iniciativa privada, mas muitas empresas que deram as mãos e fizeram projetos de maneira compartilhada e colaborativa na época da pandemia, como também a própria parceria entre poder público e iniciativa privada. Então, isso deixa um legado. Se a gente, até uma outra coisa que a gente estava comentando no almoço, se é que a gente pode ter aí um legado da pandemia, alguma coisa boa que a gente possa tirar de tudo isso que a gente passou, mas eu acho que essa... Foi uma grande prova de fogo e a gente viu que dá certo colaborar. Deu certo, a gente conseguiu acelerar processos, entregar resultado, e a gente fez muito como sociedade civil, como iniciativa privada e como governo no Brasil. Então, muito obrigada. E eu convido todos a acessar o bisc.org.br, e lá, como o Luiz disse, a gente tem... Donádio, não posso te chamar de Luiz? Não, pode sim. A gente tem aí toda a história do BISC e a série histórica, que é muito rica da gente acompanhar também. E na área de bibliotecas tem a publicação de cada ano para baixar, mas também os dados mais recentes em formato de planilha. Tá bom, gente? Muito obrigada pelo convite mais uma vez. Eu só demoro a atender, mas pode me chamar de Luiz, entendeu? Eu só tenho um delay.
Então, eu não vou fazer comentário agora, eu vou passar direto para Maria falar. Opa, fiz escola, hein? Fala. Escola. Para falar para a gente sobre esse modelo que eu estava comentando há pouco, e o que mais ela vai nos trazer. Maria. Muito obrigada. Eu vou primeiro agradecendo aqui a Fiocruz, para o Banco Interamericano de Desenvolvimento. Para mim, pessoalmente, é um prazer estar aqui para contar um pouco a nossa experiência. A minha apresentação, eu vou começar um pouco tentando contextualizar essa questão de ASG, porque eu acho que muitas vezes, já pode passar para a próxima, muitas vezes tem um pouco confusão até sobre a terminologia, e eu acho que antes de entrar especificamente aqui na oportunidade para inovação no setor de saúde, primeiro contextualizar a nível global a discussão que está ocorrendo, por que a ESG se transforma em coisa importante, e eu acho esse desenho bastante emblemático, porque no que vocês estejam fazendo aqui na Fiocruz, no que a gente esteja fazendo política pública, em particular em saúde, essas ondas aqui todas são relevantes, né? Então, infelizmente, quando a gente calcula os custos a longo prazo, e sobretudo os custos do impacto negativo que já está ocorrendo hoje, inclusive em saúde, cada vez mais, essas ondas são exponenciais. Então, aquilo que a gente viveu com a Covid como uma crise de curto prazo, a longo prazo a gente está vendo um custo que vai aumentar muito e que pede uma resposta. E é uma resposta difícil num mundo que também está vivendo cada vez mais fragmentação. E é uma resposta difícil se a gente for só contar com recursos públicos. Então, vindo de um multilateral, uma discussão muito forte com relação ao desenvolvimento sustentável em geral, como a gente vai responder essa demanda e que papel a gente pode ter em canalizar recursos privados e combinar recursos cada vez mais de forma inteligente. Ou seja, o recurso público tem que ser usado de outra forma que a maneira tradicional. Ele tem que canalizar, ele tem que catalisar investimentos privados. O privado não tem certas, digamos, no seu DNA, certos requisitos, ele não vai poder tomar certos riscos que o público deveria tomar, mas pede uma mudança um pouco de paradigma da forma, inclusive, como os multilaterais funcionam, como os bancos nacionais funcionam, mas também governos e entidades de fomento, como a gente estava conversando aqui. Próximo. Com relação à saúde, eu também acho que, então, para começar a entrar a falar no ESG, por que o ESG é importante? Primeiro por esse contexto, tá? Porque é um problema que chegou para ficar. O custo de não tratar, por exemplo, o impacto das mudanças do clima, a gente tem um pouco sorte no Brasil, porque o Brasil é um pouco menos vulnerável que outras regiões. Mas eu trabalho muito, por exemplo, com o Caribe, com a América Central. A Argentina, esse ano, perdeu 60% da produção agrícola deles por causa de seca. Então, o impacto disso, ou de não trabalhar nisso, é muito grande e é um tema que a gente tem que considerar hoje em qualquer coisa que a gente faz de longo prazo. Ao mesmo tempo, essa preocupação de considerar a sustentabilidade cria várias oportunidades. É isso que eu queria um pouco discutir aqui também. Então, assim, do ponto de vista de saúde, primeiro, as entidades que estão trabalhando com o setor de saúde, seja para as entidades que estão fazendo ciência e tecnologia, inovação, P&D, sejam hospitais, sejam qualquer entidade que está oferecendo serviço, tem muitas oportunidades de integrar nas suas atividades coisas que podem reduzir emissões de gás de efeito estufa. Por exemplo, em construção, eu vou dar um exemplo, no BID a gente trabalhou na Colômbia, um programa enorme de promoção de programas de eficiência energética, empresas de pequeno e médio porte, e a gente identificou maior potencial de redução de uso de energia para essas empresas em hospitais e em hotéis. Pela quantidade de energia que é usada e o potencial, às vezes, de redução de custos, mas que, às vezes, por exemplo, o hospital não pensa nessa redução de uso de energia como uma medida econômica que possa ter um retorno para eles. Tá? Então, em termos de oportunidade, existe uma oportunidade muito grande, e também essa oportunidade muito grande pode trazer também não só redução de custos e melhorar a qualidade, por exemplo, dos edifícios, dos serviços, mas também pode até ter aí algumas oportunidades novas. Tá? A gente tem o mercado de carbono que está saindo, o Einstein, por exemplo, andou fazendo umas inovações nessa área, e poderiam haver oportunidades também de ter até uma renda, uma monetização adicional.
Por outro lado, um pouco o que eu falei, saúde está muito vinculado com a necessidade de adaptar-se à mudança do clima e a necessidade de ter soluções para essa mudança do clima. Isso vai desde a gente ver os vetores, o aumento, infelizmente, de não só doenças, mas também situações críticas de populações que fiquem vivendo em lugares muito quentes ou que tenham impactos. No caso do Brasil, o que a gente tem visto como maior incidência atual são essas inundações e esses eventos muito graves que a gente está vendo na área costeira, onde até as construções, incluindo de saúde, de serviços, têm que começar a considerar como responder e como responder rápido, né? Porque esses picos, inclusive de doenças, etc., podem ser muito rápidos pelos eventos acontecerem de repente. Então, no BID também, para dar um exemplo, nós tínhamos um mecanismo já de contingente que dava liquidez quando tínhamos desastres naturais, e nós expandimos o mecanismo de liquidez do BID para oferecer respostas também para a saúde. Tá? Hoje, a gente considera a pandemia e desastres naturais como temas muito similares em termos de resposta de liquidez que tem que existir como mecanismo de resposta. E, por outro lado, o Brasil tem um potencial tremendo a nível global de ser uma grande resposta a esses grandes problemas que a gente viu. E por isso que eu quis contextualizar a nível global, porque nós temos a maior biodiversidade do mundo, nós temos um potencial tremendo de desenvolver biotecnologia e soluções inovadoras baseadas na natureza, que não só podem ser respostas, em parte, a esses problemas. A minha resposta a esses problemas, infelizmente, são bastante mais amplas, mas pode, em parte, ser uma forma de responder, como também podem ser formas de mitigar emissões. Por exemplo, promovendo a economia da bioeconomia, a biotecnologia, a gente está promovendo valorizar a floresta em pé e reduzir o desmatamento, por exemplo. Tá? E eu acho que na Amazônia, hoje, isso é um tema muito sério que tem que ser considerado como uma grande oportunidade. A gente estava falando da Zona Franca, eu trabalhei muito em programas de crédito e financiamento da Amazônia. É muito triste ver que hoje a Zona Franca está muito focada só em tecnologias que, na verdade, não usam o bioma da Amazônia, né? Então, como a gente pode promover essas tecnologias ali, criar um polo industrial, mas, ao mesmo tempo, dar uma resposta. Próximo. E quer dizer, então, esse ASG dentro desse contexto, né? O A é o meio ambiente, o S o social, o G é a governança. Eu acho que a gente tende a pensar que saúde é só social, não é o que eu estava tentando falar um pouco antes. Eu acho que pode ser muitas oportunidades, pode ter um impacto ambiental importante, pode ter um impacto social importante. E aqui um pouco como a Patrícia estava falando, essa questão dos indicadores está se transformando em uma coisa cada vez mais importante. E eu queria falar disso porque quando a gente for falar do Blended Finance, eu acho que uma das coisas mais importantes hoje é começar a entender como a gente pode ter esses indicadores de impacto e ter uma certa transparência e vincular o impacto ao incentivo financeiro. Eu vou entrar um pouco mais em detalhe nisso. Ao mesmo tempo que as iniciativas que a gente ajuda, que a gente financia, a gente tem que mostrar esse impacto, a gente também tem que mostrar que as organizações, elas mesmas, têm boa governança. E não foi por acaso, a gente pode passar já para o próximo, que durante, entendeu, a época da Covid, a gente viu o mercado ASG bombar. Ao meu ver, ele bombou por uma coisa muito simples. Num momento de risco, os investidores querem ir lá onde a governança é mais segura. Eles querem tomar menos risco. Então, quando a gente tinha boa gestão de impacto, quando a gente via que tinha uma oportunidade de fazer as coisas bem feitas, quando a gente tinha boa governança, a gente tinha transparência, a gente tem mais conforto em fazer investimentos. Eu trabalhava já, na época, tentando promover na América Latina emissões de títulos sustentáveis, e quando começou a Covid, a gente falou, putz, esse mercado vai cair. E bombou. Foi muito interessante ver isso, que no momento de crise, a governança e o ESG são importantes. Hoje, ser muito franca, está caindo um pouco o mercado. Por quê? Porque no momento também de situação diferenciada, as pessoas começam já a tomar outros tipos de risco. Mas no longo prazo, isso é o que vai ser importante, porque isso não é um problema de curto prazo, é um problema de longo prazo. Então, um pouco só para dizer, esse movimento ele tem um impacto direto no mercado financeiro,
O mercado financeiro passa a entender que ele tem que tratar dessas ações. Qualquer banco, qualquer investidor, qualquer fundo de investimento, hoje começa a ter que, pelo menos, mostrar alguma coisa com relação a isso. De um lado, há um crescimento, como eu disse, dos investimentos. De outro, há essa questão dos impactos serem internalizados, porque eu quero expor menos a minha carteira. Vamos supor, eu sou um banco que financia hoje um monte de infraestrutura. Se a minha infraestrutura está toda na costa aqui no Brasil e que eu não fiz esse cálculo, eu posso perder muito dinheiro. Se eu sou o Banco do Brasil, financio o setor agrícola, eu posso perder muito dinheiro no setor agro se eu não souber financiar direito, considerando esses riscos. Mas também a gente vê um certo risco de gaming, né? Então, começa uma discussão de greenwashing e de taxonomias, você pode passar para a próxima, onde, na verdade, aqui um pouco, a Patrícia estava justo falando, as pessoas fazem relatorias e a gente está vendo uma sopa de letrinhas. Empresas têm metas próprias, o mercado começa a fazer taxonomias sobre o que é que eu vou comprar, o que eu vou investir como setor privado, os reguladores, o Banco Central, a própria CVM, a nível global, a IOSCO, tentam criar algumas práticas. A boa notícia é que eu diria que há uns 5 anos atrás, essa sopa de letrinhas estava muito confusa. Recentemente, sobretudo no sistema financeiro, começa-se a buscar ter uma métrica comum. Mas é bem verdade que eu acho que os impactos sociais ainda estão pouco medidos, tem pouca ainda informação. E a gente precisa trabalhar mais sobre eles, porque no setor ambiental, digamos, houve um esforço maior de ter uma certa transparência. Seja o que for, mesmo que essas taxonomias não sejam perfeitas, simplesmente o fato que eu tenho que divulgar onde eu estou investindo meu dinheiro, simplesmente o fato que eu, como investidor ou banco, tenho que mostrar como estou gerando os riscos, ajuda que eu possa alocar os meus recursos em melhores investimentos. Próximo. E então, focando um pouco no Brasil, o Brasil não foi diferente do mundo, ele bombou com relação a isso, tá? Eu quis só mostrar aqui o exemplo dos títulos verdes e sustentáveis, porque foi muito interessante, sobretudo, vocês verem esse amarelinho, que é que o sustentável aumentou muito vis-à-vis até o verde, e que houve esse sustentável foi muito para a saúde no Brasil. O mercado de títulos era um mercado que não era tão desenvolvido no Brasil, e esse mercado que é marcado, o que é o título verde sustentável? Uma emissão de um título em mercado que vai mostrar que eu vou ter impactos verdes ou sustentáveis. Nesse mercado, que eu acho também interessante ver, é que além do capital ter aumentado, da gente ver o entusiasmo no mercado que está crescendo, e vocês vejam aí, 2021 continua a crescer, 22, 23 a gente está no meio do ano ainda. Então, o mercado que começou a ter uma tendência para cima, o que a gente vê ainda é um potencial muito grande de crescimento, porque a gente não incluiu ainda suficientemente como calcular ou considerar o potencial de usar esse mercado, por exemplo, para setores sociais ou, por exemplo, para indicadores como de saúde. Tá? Próximo. E aqui, para entrar já na discussão do blended, um pouco voltando, então, a como é que a gente traz a ESG para a mesa e como é que a gente pode trabalhar essa falta de capacidade do recurso público só trabalhar, a necessidade do setor privado atuar de outra maneira, mas também não querer tomar certos riscos, é que cada vez mais o que a gente tem visto é que não é possível responder a esses problemas de forma, digamos, isolada, né? Então, pegando, por exemplo, a analogia a alguns projetos que a gente fez no BID, não necessariamente aqui na área de saúde, mas para dar exemplos para vocês, quando a gente foi trabalhar no México, alguns anos atrás, o México tem um enorme potencial de energia geotérmica, mas o risco de fazer essa produção de energia geotérmica é enorme, porque você tem que perfurar, você tem que descobrir se existe realmente potencial de energia. Uma vez que você descobre que tem o potencial de energia ou que não tem, você já gastou aquele dinheiro, você não sabe se vai ser rentável. Se o potencial de energia existe, você aí precisa poder produzir a energia e gerar a energia, que tem um custo de construção, e depois disso se transforma numa coisa extremamente rentável. Como qualquer projeto, na verdade, de tecnologia, você tem esse custo enorme de inicial, que às vezes é vinculado ao tipo de investigação, ao tipo de iniciativa, mas você pode também ter uma rentabilidade muito alta no final. Então, o que a gente fez? A gente combinou recursos de finanças climáticas internacionais, que eram fundos muito concessionados, recursos a fundo perdido,
recursos do BID de empréstimo concessionados, recursos de um banco público nacional, tipo um BNDES, que era na Finsa, para financiar esses projetos. No começo, a gente dava o que a gente chamava a non-reimbursable grant, que era como se fosse uma garantia, que era um grant. Se o cara que perfurou descobrir que tinha energia, ele já tinha que começar a me repagar aquele grant com uma taxa de juro bem baixa. E começar a construir, aí sim, digamos, a estação deles para produzir energia. Se durante a construção eles tivessem algum problema de ter sobredimensionado, etc., a garantia continuava valendo para eles no caso de ter alguma perda. No final da construção, eles podiam fazer uma emissão de um título, eles podiam buscar recurso comercial, e aí, se tudo isso dava certo, e em alguns casos deu, eles reembolsavam para a gente recurso em termos comerciais. Portanto, no começo do programa, a gente deu o recurso muito concessionado a fundo perdido, e no final, dependendo do sucesso, eles passaram a financiar isso a nível comercial. A gente tem o inverso também. Tá? Nós financiamos, por exemplo, esses programas de eficiência energética na Colômbia. O que a gente fazia era o financiamento, a gente fazia com condições normais para a instalação das tecnologias. Se as tecnologias eram de fato instaladas e as empresas mostravam que elas estavam realmente instalando e fazendo as medidas de eficiência energética, a gente podia reduzir os juros deles lá na frente por resultado, ou seja, um mecanismo de pagamento por resultado. E a gente usou um grant, né, para poder dar esse results base lá na frente para o impacto. Tá? E isso criou um incentivo, não só do pessoal tomar o recurso, mas de cumprir e de fazer, de fato, os projetos de eficiência energética. Próximo. Então, o que eu queria trazer um pouco do Blender? Tem duas perspectivas, eu acho, importantes da gente discutir nessa tendência do Blender. Primeiro, as fontes de recurso. Eu acho que aqui o Donadio me falou que aqui no começo, né, falou com a gente, olha, temos várias oportunidades agora no Brasil de iniciativas que estão saindo, que estão criando oportunidade para fazer isso. E a gente vê, de fato, tá, em geral, a nível global, inclusive, que as filantropias têm cada vez mais testado esse tipo de modelo. Ou seja, não só dar recursos a fundo perdido com chamadas, mas combinar os recursos delas com outros recursos para financiar em escala. Isso pode ter um potencial muito maior, às vezes, que estar simplesmente fazendo chamadas para recursos. Tá? E aqui eu lembro hoje de manhã o pessoal falando, olha, o GIF teve 5,3 bilhões, mas acabou não chegando para ninguém um recurso. Essa é um pouco a discussão. Será que a melhor forma é ficar só fazendo edital? Ou a melhor forma, em algumas vezes, é pensar como você combina esse recurso e toma riscos. Dá um outro exemplo de financiamento que nós fizemos de indígenas no México. Tá? Não foi também para a saúde, mas foi um programa para ajudar projetos de comunidades indígenas. Os indígenas não podem tomar recurso como pessoa jurídica ou física no México. A gente teve que criar uma espécie de uma garantia a fundo perdido que reconhecia eles como algum tipo de personalidade e permitiu o banco financiar esse pessoal. Na verdade, todos repagaram a dívida e esse recurso não foi perdido, o que permitiu criar um fundo rotativo que criou garantias para essas comunidades. Então, você pode inovar com os recursos não reembolsáveis, às vezes, para criar mecanismos que podem dar, por exemplo, acesso um pouco mais massivo que ficar fazendo edital para projetinho de 5 mil, tá certo? Fundos públicos, eu queria provocar que, além dos que vocês estavam comentando aqui, tem muito fundo público no Brasil que poderia ser orientado também para a saúde, que poderia ser repensado, e que alguns estão empossados. Tá? A FINEP tem fundos ainda empossados, a gente tem que repensar aí como é que fazer com os recursos da FINEP. Fundos constitucionais, o FNE, o FNO. Tá? O Procel, nós fizemos no BID um programa com o BNDES para financiar eficiência energética e solar distribuída. O Procel também distribuía recursos assim, para projetos com editais para eficiência energética. O que a gente fez com o BNDES? Eles criaram o Fundo Garantidor de Energia, pegaram o recurso do Procel para fazer um capital seed, e isso permitiu eles darem garantia para empresas que vão tentar investir em eficiência energética e que hoje no banco não conseguem tomar recurso porque elas não têm
um capital muito grande, elas são, em geral, essas empresas energéticas de porte pequeno. Tá? A gente já falou aqui um pouco das agências de fomento, mas eu acho que tem que pensar novas formas dessas agências de fomento trabalhar. Não é só ficar financiando, é terem um papel ativo com relação a esses fundos e serem possíveis também estruturadores. Tá? E eu acho que, só para não terminar também dizendo só público, eu acho que os fundos privados hoje também podem ter interesse. Tá? Eu acho que tem pouco ainda conhecimento até nos fundos privados no Brasil, como eles poderiam atuar combinando os recursos deles com esse tipo de recursos, onde talvez quando você tem a primeira perda, você tem um piloto de uma garantia para um cara que não poderia acessar crédito, na medida que você começa a se habituar a financiar e você vê que dá retorno, você pode pilotar novos modelos que depois, se funcionam, você não precisa mais do recurso. Né? Próximo. Só talvez para terminar, porque eu sei que a gente tem pouco tempo aqui, não é só os fundos, que para mim é o blended. O blended também é adequação de mecanismos de financiamento e não financeiros, por exemplo, também capacitação, estruturação de bons projetos, capacidades também humanas para poder receber recursos e estruturar. Como a gente combina o blended, não é só blended de recursos, mas é também quais são os instrumentos idôneos para a gente fazer um bom blend. Né? Então, não todas as situações podem ser tratadas da mesma forma. Se eu vou tratar uma questão de reduzir riscos por conta de aumento da mudança do clima, reduzir vulnerabilidade, é um tipo de metodologia, é um tipo de instrumentação que eu tenho que olhar. Se eu estou falando que eu quero promover P&D, eu quero promover biotecnologia, é outro tipo de mecanismos de estruturação de instrumentos. E eu acho que isso é muito importante, porque no Brasil ainda os bancos são muito assim, financiamento. É poucos os recursos que a gente tem hoje, que a gente chama de de-risking, né? De promover seguros, garantias, mecanismos de primeira perda que permitam, então, você financiar. E essa é um pouco uma provocação que tem que ser feita também, não é só combinar os recursos, é como eu posso trazer o recurso público para talvez tomar um risco maior, o privado vir num segundo momento, e como a gente construir essa engenharia financeira para adequar diferentes tipos de projetos. Eu só para terminar aqui, para mostrar para vocês o último slide, tem muitas tendências de novos modelos de negócios nisso tudo. Tá? Eu não vou entrar neles aqui, mas eu acho que assim, para todas essas coisas, a gente está vendo muitas tendências. Nós estamos vendo estruturação de fundos fora de balanço, isso talvez uma forma dos bancos poderem atuar tomando maior risco. Tá? Estruturas de swap, o BID andou preparando e trabalhando com programas de swap de dívida que possam usar os dividendos do swap para investir em programas sustentáveis. Rastreamento de commodities green, que eu acho que também a gente pode fazer a mesma coisa para a saúde, mostrando o impacto de forma inteligente e permitindo justamente dar selo de qualidade. Enfim, tem muitas diferentes formas que a gente está vendo de tendências que eu acho que é importante também adequar ao setor e começar a tomar como uma oportunidade. Obrigada. Muito bem. Eu vou fazer uma colocação rápida e provavelmente uma questão para cada lado, mas como eu havia combinado com vocês, eu gostaria de deixar um tempo para a gente discutir e abrir aqui para a plenária, para as perguntas e questionamentos. Mas eu queria começar pela questão que a Patrícia trouxe aqui no BISC. Eu tenho ali um cenário que você apresenta de forma muito, muito clara, um pico no investimento empresarial, principalmente quando a gente está vivendo aquele momento da emergência. Depois você tem uma queda e você tem uma sustentação com valor representativo, né? E você toca na questão dos indicadores, da necessidade do mapeamento. A questão que me bateu aqui foi o quanto que o lado do investidor privado ou do apoiador privado, ele
tem ciência das demandas existentes, e aí eu vou puxar a sardinha aqui para a minha brasa, né? Eles têm ciência das demandas existentes da área da saúde pública, ou da ciência e tecnologia, porque naturalmente, no momento da emergência, tem ali uma disponibilidade em apoiar, às vezes nem sabendo exatamente o que ele está apoiando, ele só quer poder ajudar naquele momento. Mas passado esse cenário, os nossos gargalos estruturais continuam, os nossos problemas continuam, e aí o quanto que vocês percebem como BISC, que tem muito diálogo, aqui tem várias empresas também, né, que provavelmente podem colaborar nessa questão, mas o quanto que se tem essa percepção das demandas que ainda existem no setor. Então, essa é uma pergunta que eu queria endereçar aqui. E te ouvindo falar, Maria, assim, você traz tanta coisa que eu fui tentando sintetizar pelo menos uma questão específica, porque esse tema do Blended Finance, para mim particularmente, ele é um tema bem novo. Estou falando que eu conheci agora, estou falando enquanto internalização do processo. No setor público, ainda mais quando você está numa instituição assim, como a Fiocruz, cada passo é um passo dinossáurico, né? É uma instituição centenária, então você tem sempre muita reflexão, muito amadurecimento. A gestão pública já carrega essa natureza, você sabe bem. Eu estava pensando, primeiro, assim, o quanto que o setor público hoje, ele tem condição ou não tem condição de poder internalizar essa discussão de maneira prática. Né? E aí eu fui tentando fazer uma conexão, que eu nem sei se faz muito sentido, mas eu estava vendo ali a Carla. A Carla é a coordenadora da Gestec, né? Que cuida do nosso portfólio de inovações na Fiocruz. Então está mapeando, patenteando as nossas tecnologias, aquilo que tem potencial de translacionar, né? De chegar como um produto no mercado e tal. Aí a gente tem a lei da inovação. A lei da inovação, ela traz essa possibilidade, como eu comentei ali, de você fazer esses arranjos público, privado, tudo mais. E aí, quando eu começo a pensar no Blended Finance, eu fico pensando em como que ele eventualmente poderia servir para tecnologias em potencial que nós temos, que são do interesse do mercado, do interesse do SUS, que aquilo se viabilize, do interesse do mercado também, porque ali você vai ter um produto viável, um produto escalonável, um produto tudo mais, só que falta, às vezes, aquele recurso que permita você, pelo menos, dar maturação para a tecnologia, chegar numa TRL, né, que é aquele nível de maturação, onde ela esteja mais atratível para receber esse investimento do mercado e tal. Então, quando eu fico conectando o que a lei de inovação abre e já está com o campo completamente estabelecido, e o que o Blended Finance poderia potencializar, para mim faz muito sentido. Mas a minha pergunta você conhece algum caso prático no Brasil, por exemplo, talvez não nessa lógica da lei da inovação especificamente, mas de algo que o Blended Finance ajudou a fazer acontecer aqui na experiência brasileira? Porque eu sei que os números são crescentes, eu venho acompanhando as redes que estão mapeando o aumento expressivo, a participação de grandes agências como Rockefeller, Fundação Bill e Melinda Gates, Kellogg's, botando, sabe, bilhões de reais, mas eu desconheço um pouco. Eu sei que tem um edital do BNDES, que foi feito um edital do BNDES de Blended Finance, mas eu queria te ouvir um pouco mais sobre isso. E se tu quiser fazer alguma conexão sobre lei de inovação e Blended Finance, também fica à vontade. Então são as minhas duas questões iniciais. Enquanto elas vão aqui já refletindo sobre o tema, o microfone está aberto aqui nas laterais. Quem quiser já vai levantando a mão e pega o microfone. Bom, olha, Donadi, a gente vê, pela nossa experiência, que a escuta das empresas ela tem melhorado muito, e a profissionalização dos times dos executivos sociais. Então, existe percepção da dor do território? Eu diria que sim. O que talvez, acho que a gente ainda pode avançar,
na percepção das soluções, porque a gente tem, até no BISC a gente olha os segmentos de indústria e serviços de maneiras diferentes, então também são setores da economia que têm comportamentos que diferem em relação à resposta das dores do território, porque se uma indústria tem uma planta num local, ela é muito mais demandada por questões que estão ali, e isso reflete no investimento social dela, que é muito mais pulverizado do que uma empresa de serviços, por exemplo, né, que não está tão próxima, né, da população. Então, a indústria ela investe de maneira mais pulverizada em saúde, assistência social, educação, infraestrutura do território, enquanto o serviço sempre foi muito mais focado na área de educação, né, historicamente. Mas a gente vê como crescente essa percepção, independentemente do segmento que da importância da escuta e da importância da construção compartilhada. Que eu acho que ainda a gente tem uma etapa para vencer, e aí não é só na iniciativa privada ou na administração pública, é uma questão de nação, é do longo prazismo. A gente fala muito de que tem que ter uma visão de longo prazo, a gente tem que mirar as soluções lá na frente. Até as empresas falam muito isso, o ESG prega isso, mas na hora dos indicadores serem muitas vezes estabelecidos, eles são estabelecidos com foco no curto prazo. E isso complica, porque fica uma coisa meio esquizofrênica, né? Você, no discurso, tem que olhar para o longo prazo, mas na prática você é cobrado pelo curto prazo. Então, acho que isso é um tópico aí que merece um aprofundamento, de como que a gente, como sociedade, melhora essa questão. E, claro, que as empresas também entendam que elas não são as detentoras de todas as soluções, que tem que se respeitar o ritual do público, da política pública, que é extremamente eficiente quando bem feita. Isso a gente busca muito também. A gente leva desenvolvimento de lideranças na Comunitas para a área pública, mas é uma via de mão dupla. A gente também ensina muito para a área privada em como fazer, apoiar a política pública de uma maneira mais com maior impacto, com mais resultados. A cada 4 anos a gente tem a mudança, né? O país ele passa por ciclos eleitorais, e como é que a gente consegue também identificar possibilidades de lideranças com espírito público, que olhem para o longo prazo, que não fiquem só ali nas práticas mais eleitorais mesmo, eleitoreiras. Então, acho que é muito desse aprendizado. E você falou em inovação, eu já pegando carona na resposta da Maria, eu vejo muita inovação nas empresas partindo das áreas sociais. Então, isso também, essa fronteira, ela está ficando cada vez mais fluida, né? As empresas estão vendo o valor, eu acho que a pandemia deu uma visibilidade maior para as áreas sociais, e as empresas estão vendo o valor de entender até como as áreas sociais, às vezes, podem ajudar na construção de novos modelos de negócio, de spin-offs do negócio, de soluções para o território que podem vir a se tornar negócios setor 2,5, negócios sociais da empresa. Então, eu vejo muita solução sendo criada também por institutos e fundações que podem reverter até para os resultados de negócio. Um pouco para responder. Primeiro, o Blended Finance no Brasil, de fato, ainda é um pouco incipiente, por algumas razões. Os recursos não reembolsáveis no Brasil, não há muito tempo atrás, tinha muita dificuldade as entidades financeiras, por regulação, por a forma como o Brasil ainda tem a sua regulação, em poder usar esses recursos para financiamento ou combinar mecanismos. Então, de fato, a gente tem visto alguns destraves interessantes. O BNDES, nos últimos 3, 4 anos, fez um trabalho importante de começar a pilotar esse conceito do Blended Finance, em termos de poder colocar recursos não reembolsáveis que pudessem ser transformados em instrumentos financeiros para privados, e de alguma forma havia uma mitologia de dizer que se a gente está usando recursos não reembolsáveis, a gente não pode financiar privados, né? É uma coisa um pouco complicada esse dogma, porque então você não destrava o investimento privado, e na maioria das vezes as invenções e tudo mais, elas têm um apoio muito grande público, mas elas acabarão tendo algum valor privado, né? Então, tem uma questão, eu diria assim, um pouco ainda de crescimento do conceito no Brasil e de aprendizado de fazê-lo com uma regulação financeira, em particular, que ainda é meio travada. Ela está melhorando, eu acho que está havendo vários destraves nos últimos anos, ela está melhorando. Tem vários exemplos no Brasil, acho, de algumas tentativas nessa área de inovação. Teve o Fundo Criatec, tá?
A Finep tem tentado fazer coisas, mas aí um outro tema, além da questão de você poder ou não usar esses recursos não reembolsáveis para a primeira perda, para poder tomar um risco maior, que é exatamente esse risco no começo do P&D, né? E ter uma coisa um pouco mais sofisticada, justamente, dizer, olha, eu faço uma primeira perda aqui, mas eu posso, se isso der certo, assim como o exemplo da geotérmia, né? Eu posso avançar para a próxima etapa e mudar a condição desse financiamento para um financiamento já mais concessionado, mas já não mais a primeira perda. E se isso realmente se torna rentável, você me repaga a título comercial. Você pode pensar em ter diferentes tipos de concessionalidade no financiamento, dependendo do momento que você está no ciclo de projetos, né? Então, um dos temas que eu vejo que é um gargalo aqui no Brasil é ainda o conceito de estruturação de garantias, né? O Brasil tem ainda muito poucas garantias ou mecanismos garantidores. Por exemplo, na América Latina, onde eu trabalhei muito, no México, eles fazem garantia para qualquer coisa. Então, tem garantias muito específicas que eles estruturam e não é muito difícil, por regulação financeira, fazê-lo. Então, isso é uma área que também precisa uma discussão, né? Como é que você pode, talvez tirando recurso do balanço, estruturando fundos de investimento, oferecer esses mecanismos de de-risking, porque muitas vezes o problema não é falta de financiamento, é que o financiamento não vem a longo prazo, o cara não quer financiar porque ele não acredita no desempenho, ele pode até baixar o juro ou melhorar a condição do financiamento se ele vê que o impacto lá na frente vai de fato ocorrer. Então, acho que assim, muitas vezes é um asseguramento que a gente precisa criar para esses investidores privados de sentir que se houver uma perda, houve, mas se houver o ganho, vai ter um acompanhamento que aquilo lá vai ocorrer. Essas garantias de desempenho ainda precisam ser estruturadas, então isso também é um pouco aprendizado. E por outro lado, eu acho que essa coisa de financiamento por resultados tem se transformado em uma coisa atrativa para muitos financiadores, porque eles veem também aqui entre nós uma oportunidade de, olha, eu financio esse cara, e se ele tem uma boa governança e faz tudo direitinho, ele vai me repagar e eu posso baixar a taxa de juro. Então, eu vi até já fundos de investimento maiores para coisas de infraestrutura dizendo: ah, eu gostei da ideia, não preciso nem de grandes para isso. Eu posso oferecer uma taxa de juros variável de acordo ao desempenho, né? Então, eu acho que essa questão de trazer o desempenho para dentro também é uma forma de olhar. Também vi alguns exemplos interessantes, por exemplo, como o BDMG em Minas, que criou programas para startups, onde eles ajudavam a fazer a incubação das startups e financiavam depois as startups quando elas chegavam a um certo nível. E aí o banco público tomava uma parte dos recursos, né? Mas eu acho que fica faltando ali ainda esse link com um grande investidor que possa comprar essa tecnologia, porque também, vamos ser francos, muitas vezes essas inovações, elas podem até chegar a uma maturidade, mas elas não chegam à escala pela necessidade de investimento para escalar isso em nível de produção também, né? Eu acho que a gente precisa começar a conversar um pouco sobre isso. E falando da Finep, no BID a gente participou de uma discussão com eles de muito recurso empossado, que eles não conseguem destravar, que talvez fosse mais bem utilizado se eles pudessem operar garantias, coisa que a Finep não pode fazer. Então, tem oportunidades. Falando das grandes filantropias, eu acho que é muito importante esse approach também. Porque a Belinda Gates, por exemplo, com a JP Morgan, a nível global, criou um fundo blender. A JP Morgan é um banco privado, entendeu? E estão fazendo exatamente isso. Estão oferecendo aqui, eu ofereço um de-risking, aqui ele pode financiar, eu cubro esse tipo de coisa e aqui a JP Morgan entra. Eu acho que a gente tem que poder ter essa interação com essas grandes filantropias para ver o apetite delas. Agora, de fato, Donado, tem um tema de regulação e de discussão de regulação do sistema financeiro, inclusive do uso das filantropias, para você poder usar o recurso não reembolsável em benefício do privado, no final. E isso é um tema que eu acho que o BNDES fez com o edital deles de Blended Finance foi muito pequenininho, os projetinhos não são assim, o do Brogodó, porque foi uma coisa desse tamanho, mas para mim foi mais emblemático o piloto de começar a mostrar que a gente pode sim usar recursos não reembolsáveis de forma inteligente, em benefício do privado, mas em benefício da sociedade também. Tá? Vamos só seguir, acho que tem uma ordem aqui. Quem é que pegou primeiro? Aqui. Aí vamos fazer a rodada. Vamos fazer 3 perguntas, tá?
Aí, vamos fazer 4, fecha com essa do online. Obrigada, dona Nádia. Olá a todos, boa tarde. Meu nome é Regiane, eu represento a família de companhias da Johnson / Johnson. Sou responsável pela área de impacto global comunitário para a América Latina. Então, queria primeiro agradecer e parabenizar pelo painel. Patrícia, parabéns pelo trabalho que vocês realizam no Comunitas. Eu acompanhei durante a pandemia, enfim, nos últimos anos. Eu acho que algumas das perguntas que eu tinha, vocês endereçaram, especialmente a Maria Schneider. Uma delas era em relação a algumas boas práticas. Eu acho que você citou o México como um exemplo na América Latina. Eu acho que pode ser um mercado para a gente estudar aquilo que dá certo e aquilo que não está dando certo, eventualmente. Mas eu tinha uma pergunta específica sobre que outros mercados você recomendaria que a gente olhasse como boas práticas do ponto de vista de blended finance, especialmente em saúde, né? A gente... Como causa, dentro da minha estrutura, a gente trabalha muito com as questões relacionadas à equidade em saúde, então como melhorar o acesso, especialmente da atenção primária, como fortalecer também os serviços de atenção primária, acho que muito do que a Patrícia trouxe dentro da experiência com Comunitas. Então, boas práticas era uma delas. E qual que é a tua recomendação para que a gente consiga, de fato, acho que destravar um pouco este tema no Brasil, né? Porque eu acho que falta um pouco de conhecimento, né? Eu acho que os recursos, eles existem no nosso país, existe apetite de fora, né? Grande parte dos investimentos que a gente faz vem de um budget, por exemplo, que permanece nos Estados Unidos, que é na nossa fundação, nos Estados Unidos. Então, eu vejo que existe apetite, e quando eu comparo com colegas que lideram, por exemplo, a Ásia-Pacífico, mesmo a Europa, é muito mais fácil esse tipo de discussão, né? Seja porque, de fato, existem outros modelos de garantia, ou seja porque existe uma maturidade maior na apresentação de resultados e indicadores. Mas eu acho que a gente tem capacidade para construir essas competências aqui no Brasil, né? Qual seria a tua recomendação em termos de articulação ou de ações que nós poderíamos, seja como indústria, ou seja, como entidades filantrópicas, fundações, institutos ou grupos e associações, para destravar um pouco esse tema e, de fato, ter outros pilotos, assim como esse que você citou, do BNDES? Ok, vamos para a segunda pergunta. Bom, boa tarde, Antônio Lacerda, da BASF, eu sou vice-presidente sênior da América do Sul, e um prazer estar aqui, aprendi bastante hoje, muito bacana o painel. E coloco aqui no papel de uma empresa que, ao final do ano, destina recursos da Lei Rouanet para deduzir no imposto de renda. Então, nós temos pouco tempo de decisão. A decisão geralmente acontece, não sei se é diferente em outras empresas, não quero aqui fazer um julgamento, mas a gente tem pouco tempo para julgar e para definir onde vai ser aplicado o recurso, muito pouco tempo. E a gente precisa de segurança jurídica. Óbvio, compliance é um tema super importante. A maioria dos projetos que chega até nós, e nós temos outras pessoas da BASF aqui também, eles não trazem a segurança que nós precisamos para fazer com que aqueles recursos sejam destinados àquela organização. Depois, resultados. Fica muito mais fácil a gente advogar por novos recursos para aquela ou outra entidade, à medida que a gente mostra resultados da aplicação daquele recurso. Nem sempre isso acontece. Aliás, a maioria das vezes não acontece. Então, esse é um tema muito complicado para nós. Não é que não exista boa vontade ou que nós só façamos a doação por conta da Lei Rouanet. A gente precisa ter não somente a segurança jurídica, mas ter certeza que aquele recurso está sendo bem empregado, para que seja tipo um self-fulfilling prophecy, que a gente continue investindo para o bem. Então, acho que esse é um ponto, falando do ponto de vista aqui de uma empresa que tem uma intenção genuína de fazer com que a sociedade brasileira seja diferente no futuro, o mais rápido possível. Ok? Ok, Antônio, obrigado. Tinha uma terceira questão? Eu acho que tem 3 e é online e a gente fecha aqui. Olá, boa tarde a todos. Meu nome é Luiz Scarani. Eu sou pesquisador da Faculdade de Saúde Pública da USP. Tá? Minha linha de pesquisa está indo a medicamentos da farmácia popular, tá? E vai de encontro à atenção básica. Eu queria fazer uma pergunta para a Patrícia. Eu tenho tido muita dificuldade de acessar instituições, né, que representam a indústria farmacêutica, que representam também as drogarias, tá? Posso falar aqui da Abrafarma, não tem problema algum. Eles sempre pedem ao governo que haja mais pesquisa, que haja mais
divulgação. Tentei contato com eles, enfim, não tentaram falar comigo novamente. Tentei também com a Febrafar, não consegui. E a pesquisa está indo, né, ao novo programa do Farmácia Popular, que foi ampliado para 800 novos municípios. Tá? A minha pesquisa está indo encontrar, né, um município de Balneário Barra do Sul, tem 14 mil habitantes lá, e pelas pesquisas que a gente já está fazendo, não tem adesão, tá? Nem da pessoa acamada, né? É um problema, a pessoa que tem mobilidade reduzida, ela não consegue fazer a retirada do medicamento dela, porque ela precisa, né, de uma procuração. E o novo programa também, ele dá subsídio de 100% de gratuidade para todos os medicamentos para as pessoas do programa da Bolsa Família, que também não vão ter subsídio para comprar, para pagar, na verdade, uma procuração particular. Então, a minha pergunta, né, como é que você conseguiu, lá com a sua instituição, acessar o município lá do Rio Grande do Sul? Porque o meu está indo na tentativa e erro, né? A gente não tem apoio de ninguém. Eu ligo para os municípios, ofereço a minha pesquisa, né, uma pesquisa de parceria, para pegar esses resultados, e ela vai de interesse a redução de custo do próprio município. Posso dar aqui o exemplo da fralda geriátrica, né? Municípios pequenos não têm onde armazenar as fraldas geriátricas, isso é um problema. Pessoas, elas ficam lá sem a fralda, né? Elas não têm dinheiro para pagar a fralda. E essa é a minha pergunta. Ok, obrigado. A última aqui online, se der tempo a gente faz mais uma rodada. Sim, é uma pergunta do Walter José. Como funciona o Blind Finance para OS6 e se é possível? Para OS? OSC. Ok. Entendi OS6. Você entendeu isso? Isso. No plural. 6 carioca. Bom, quem quer começar? Acho que podia seguir a ordem das perguntas, né, Maria? Tá bom, então vou bem rapidinho. Primeiro, assim, outros exemplos. Eu acho que a Índia, você falou da Ásia, tem uma base de dados chama Convergence, que olha justamente o Blended Finance a nível global. Eu fiz o ano passado, eu trabalhei, além do BID, no BRICS Bank, então eu cheguei a trabalhar com a Índia também. E, de fato, a Ásia tem feito muito mais do que a gente, mas eles têm outra forma de regulação também. E talvez vinculando um pouco o que você está falando, como provocar o que a gente pode fazer, a pergunta um pouco da BASF também. Eu acho que tem realmente uma necessidade de começar a tratar, de discutir impact investment, o que a gente entende por impact, porque o desempenho, o impacto, se ele é bem estruturado, e se a gente pode mostrar que o recurso não reembolsável ele é atrelado a esse impacto, e que pode estruturar isso bem feito, isso já acho que é uma coisa muito importante para dar segurança ao investidor. Com quem conversar? Acho que precisa trazer, sinceramente, não tenho muita certeza de bancos privados tradicionais. O banco comercial tradicional, ele é um banco aqui no Brasil, inclusive específico, porque é o oligopólio, está acostumado a financiar muito de curto prazo e tal. Mas a gente tem muitos fundos de investimento novos no Brasil atuando, né? Eu acho que é muito importante olhar esses fundos, trazer os bancos de desenvolvimento também na mesa, trazer as filantropias e as instituições financeiras e o regulador de mercados. Eu acho que é uma coisa que amerita, dona, de uma discussão focada na saúde. Dizer, olha, a gente tem investidores, tem tecnologia, talvez olhar também algumas áreas específicas de interesse, muito específico, porque você tem uma discussão pragmática sobre alguns tipos de investimento que as indústrias têm interesse de fazer, e onde a gente precisa demonstrar impacto e pilotar. Eu acho que tem que abrir exemplos. É pilotando que a gente pode mostrar que essas coisas ganham escala, tá? E acho que a gente pode trazer esses exemplos de fora. Traz a Melinda Gates aqui para mostrar como é que eles fizeram com a JP Morgan. Porque, inclusive, os programas que eles fizeram na Índia foi para financiar comunidades, não foi só para financiar a tecnologia de ponta. Vou parar por aqui, que eu sei que a gente tem só 3 minutinhos, né? Você quer só emendar a do ASC, da Organização da Sociedade Civil? Eu acho que tem tudo a ver também com sociedade civil OSC. Porque pode ser um beneficiário, primeiro, dos financiamentos, tá? Eu acho que essa coisa de dizer que você só tem que receber recurso por edital, eu sou um pouco... Eu trabalhei na Amazonas com a agência de fomento do estado do Amazonas, a FEAM, e microcrédito com comunidades muito pobres que não tinham nem sequer a propriedade rural e tudo mais. Então, óbvio que você tem que criar estruturas que esse pessoal possa acessar o financiamento. Mas eu acredito, às vezes, o financiamento, se ele é feito de uma forma bem feita,
você também pode repagar a tua dívida se você pôde fazer o investimento em capital. Acho que tem formas de você poder ajudar com recursos não reembolsados a estruturar bons projetos, porque é verdade, capacidade para executar, preparar, executar e fazer bons projetos é importante. Pegando o exemplo do Amazonas, o cooperativismo, a necessidade desses microprodutores trabalharem juntos. A gente trabalhou lá com o pessoal que era carvoeiro, passou a plantar banana em cooperativa. É de chorar ver o positivo que foi o impacto daquilo ali. E o cara já está no terceiro, quarto crédito dele, comprando ônibus para poder, caminhão para poder transportar banana e tal. Mas você tem que dar essa oportunidade. Então, acho que a gente precisa considerar um pouco sair dessa cultura só de edital, porque hoje de manhã, escutando o pessoal falando, eu não sei se é muito pragmático ficar o pessoal tendo que responder a editais muito complexos, né? Então, essa questão de agregação também, como criar mecanismos que possam responder de forma mais ágil, tratando da preocupação que a BASF falou também. Eu não posso financiar qualquer coisa depois dar problema. Então, como é que a gente cria mecanismos que possam criar incentivos também? Eu acho que é uma provocação e tem tudo a ver aos OSCs, e por que não? Acho que é importante justamente o recurso não reembolsável ser usado um pouco para isso, para tomar esse risco inicial, para ajudar a estruturar a capacidade de poder acessar financiamento, para estruturar o projeto, entendeu? Mas não adianta só estruturar o projeto da doação sem o financiamento depois. Eu acho que é muito importante a gente olhar as duas pontas. Ter um bom portfólio de projetos e ter financiamento para os caras poderem ir mais adiante. Eu acho que isso é importante também. Eu vou começar só com um comentário em relação à pontuação do Antônio. Realmente é um desafio. Eu acho que o principal calcanhar de Aquiles das empresas em acompanhar os projetos é a mensuração dos resultados, isso dito pela nossa rede de maneira assim uníssona. O que o BISC faz é ter uma rede que consiga ter a colaboração, aprendizado entre pares. Então, no último mês, inclusive, a gente fez um encontro sobre isso com informações compartilhadas pela B3, né, que está aqui, pelo Instituto Votorantim, de como que eles conseguem acompanhar os projetos dos seus parceiros, com projetos, assim, com métodos de acompanhamento bastante maduros e respeitosos, de escuta, de troca, e muitas vezes de pactuação do que seriam os indicadores que precisam ser entregues e olhados periodicamente por cada um desses projetos. Mas isso olhando muito mais não para os projetos de leis de incentivo, para os projetos de investimento direto. Pelo que a gente acompanha no BISC, pela nossa série histórica, a gente tem, daquele montante que eu mostrei, historicamente, 1/4 daquilo é feito por investimentos de leis de incentivo e os outros 3/4, né, 75%, são investimentos diretos. Na pandemia, isso caiu significativamente, não porque o volume de investimento incentivado caiu, mas porque o volume... O bolo cresceu, né? Então a fatia caiu. Então ficou em 11%, né, em 2020. E em 2021 bateu um recorde que a gente ainda não sabe identificar muito bem por quê. Foi para 29%. Então 1/3 dos investimentos do último ciclo que a gente fechou em 2022, olhando para os dados de 2021, foi investimento de incentivado. Então isso é uma característica, é uma busca cada vez contínua, na verdade, por melhores resultados e como que você mensura aquilo. Mas também a gente vê um outro movimento global, muito capitaneado aí pelos doações bilionárias feitas pela Mackenzie Scott, do Trusted Based Philanthropy, né? É você confiar na capacidade do terceiro setor em investir aquilo adequadamente e você dar uma doação completamente não carimbada, sem necessidade de comprovação de resultados. Então, a gente vai colher a hipótese de que isso funciona ou não daqui a alguns anos, quando a gente conseguir olhar esses projetos que ela está investindo realmente de maneira mais livre. Mas eu acho que existe aí uma necessidade de melhoria do acompanhamento dos projetos, isso dito por todos os lados. E a pergunta do Luiz, o que a Comunitas faz é uma construção de anos de parceria, né? Então, a gente está há 10 anos fazendo esse projeto de apoio à administração pública e a gente não costuma determinar aquilo que a gente leva, a gente parte da demanda deles. Às vezes tem isso. Não é que não estão interessados nessa pesquisa em especial, mas é tanta demanda por todos os lados que eles estão focando naquilo que eles precisam entregar, de quais são as metas e os projetos ali. Então, é encontrar as pessoas
para criar esse relacionamento e esse canal mais adequado, né? Aqui no Brasil, a gente não tem muita cultura de pesquisa. A gente sabe porque lá na Comunitas o BISC é uma pesquisa, né, que é uma pesquisa que perdura 15 anos, mas que a gente também gostaria que ela fosse muito mais ampla. Nos Estados Unidos, eles têm pesquisas pelo setor farmacêutico, setor químico, setor de alimentos. Eles conseguem segmentar o investimento social de uma maneira muito mais ampla do que a gente faz aqui. Aqui a gente tem 2 segmentos. Então, acho que o segredo, um pouco, é o que a Comunitas faz é a articulação. A gente articula o privado, o público, mas a gente sempre parte da dor do território. O que você precisa de apoio? Se aquilo não fizer sentido para a nossa governança compartilhada, a gente vai mostrar para ele que aquilo que ele quer é um investimento que não é estruturante, necessariamente. Então, vamos focar o que são os valores da governança. Mas a gente vai conseguindo construir essa resposta em conjunto. Acho que é só no diálogo mesmo. Boa sorte aí para a tua iniciativa. Bom, a gente está chegando aqui ao final da mesa. Uma questão do horário, de tempo. Eu achei que vocês iam fazer igual tinha aquelas entrevistas do Jô Soares, lembra? Podia combinar de novo, né? A gente está chegando no final da mesa, gente, porque... Poxa, que bom que passou rápido, né? Mas eu quero agradecer muito, mais uma vez, a Maria. Maria veio direto de Washington para estar aqui conosco. Quando ela falou para mim, não, eu vim, cheguei aqui no Rio, eu falei, por que você estava aqui em São Paulo? É um esforço grande da Maria estar aqui conosco, Patrícia também. Eu queria fazer um comentário que eu acho importante para quem se interessar, porque a Carla provavelmente traria esse caso, que é não é um edital, é um programa chamado Juntos pela Saúde. Eu acho que esse é um recado assim, que vale tanto para as empresas aqui presentes, como também para quem eventualmente tenha projetos importantes de atenção primária para a região norte e nordeste do país. É um grande programa de match funding do BNDES, onde eles estão entrando com um valor importante, dobrando o valor que os parceiros privados estão colocando. Então, se você tem lá como um dos balizadores de atuação da sua empresa, a atuação na área da saúde, vale a pena um diálogo com o BNDES, que eles estão compondo esse grande fundo, dobrando o valor para aplicar em projetos estruturantes na região norte e nordeste do país. Lembrei desse recado aqui, eu acho que vale a pena ser dado, né? E, fazendo de certa forma aqui uma conclusão reflexiva, além já dos agradecimentos dados, assim, não é um caminho fácil esse de você construir modelos alternativos de sustentabilidade. Aqui tem várias realidades, tem instituições públicas, tem organizações da sociedade civil, de diferentes portes, tem a iniciativa privada, mas falando do lado de quem precisa da construção de um modelo sustentável para dar perenidade para um programa importante, para não ficar pensando como é que vai ser o jantar, se eu já estou preocupado com a falta de recurso no almoço. Esse não é um caminho simples, né? Mas, particularmente, eu sou um crente no sentido de quem crê de que é possível a gente construir uma experiência, e aí eu vou falar aquilo do lugar do ator público, de parceria público-privada efetiva para o bem da sociedade. A gente, ao longo do dia, ouviu aqui vários canais, né? Começou amanhã, foi citado os incentivos fiscais, que aí o Antônio nos lembrou aqui de novo, como mais um deles, que é a Lei Rouanet. A gente depois ouviu sobre os fundos patrimoniais, que é um mecanismo que vem crescendo muito no Brasil nesses últimos anos. A gente aqui ouviu agora os dados de como é que está sendo a participação da iniciativa privada, esse mecanismo de blended finance. E a gente nem chegou a citar aqui a questão da participação da própria sociedade, né? Do Ministério Público, com termo de ajustamento de conduta, e de recursos outros, como as próprias emendas parlamentares. Então, existe um ecossistema de possibilidades e de arranjos possíveis para a gente construir e seguir em frente naquilo que a gente está desenvolvendo. Sabe que, às vezes, a duras penas,
mais uma vez falando do lugar da onde se produz ciência, fazer ciência de ponta no Brasil é realmente para quem quer muito, sabe? A gente está numa instituição aqui que é uma instituição muito privilegiada. A Fiocruz tem uma história, uma reputação muito forte, uma credibilidade enorme diante de diversos atores da sociedade. E mesmo assim, para a gente é duro, é difícil a gente construir esses arranjos, né? Quando eu estava ouvindo a Maria falar, eu estava pensando assim, eu falei, caramba, para mim, na minha experiência, o recurso mais difícil de conseguir é até aquele que é o não reembolsável, né? Porque ali eu estou conseguindo aquele recurso pelo crer na causa. Então, se eu consigo, em algum momento, juntar esse recurso que vem pelo crer na causa, que me ajude a potencializar um projeto que ainda suscite interesse do mercado, eu estava pensando com os meus botões aqui. Talvez seja um pouco mais simples, né? Claro que necessitando das regulamentações, tudo que já foi muito bem colocado aqui para que o mercado flua assim. Mas eu acho que a minha fala final é no sentido de que eu gosto muito da sabedoria da Sandra de Sá, né? Que diz assim: mudemos o mundo, comecemos lavando os pratos. Podia usar alguma coisa assim, né? Mas essa foi, para mim, que faz muito sentido. E para mim é a real, assim, né? Que é isso, é uma trajetória que não é rápida, ela é longa, ela é desafiadora, mas a gente pode começar por programas pilotos, por iniciativas menores, até para aquilo ir suscitando uma cultura institucional. Porque do nosso lado, aqui mais uma vez, das instituições públicas, essa internalização da cultura, do estar aberto, olha, a relação público-privada não é uma relação distensionada. Ela não é uma relação simples, porque a gente tem culturas organizacionais diferentes, a gente tem times diferentes, a gente tem processos garantidores diferentes, em alguns momentos até objetivos finalísticos diferentes. Mas ainda assim é possível encontrar convergências. Ainda assim é possível encontrar conexão, e eu realmente termino dizendo que se a gente construir pontes, as conexões, os encontros acontecerão, né? Agora eu termino de verdade, não estou naquele que termina, nunca termina. Agora eu quero terminar com uma coisa de efeito, mas que é verdadeira, Antes de eu vir para cá de manhã, eu remo, né? Aí eu fui remar. E tem uma frase no remo que se chama imua. Imua significa para frente com coragem. Então a gente geralmente, antes de começar lá a remada, a gente vira no grupo e fala assim, imua! Até para acordar, porque é muito cedo, né? 5 da manhã, então, imua! Que é para frente com coragem. E me veio aqui no coração o desejo de falar para todos nós, imua, para frente com coragem, e vai dar certo. É isso. Muito obrigado mais uma vez pela presença de todos. Ok, obrigado. Antes de finalizarmos mais uma vez o nosso evento, gostaríamos de celebrar as parcerias da Fiocruz para este ano. E graças a essa rede de apoio formada por milhares de indivíduos de diferentes órgãos do poder, judiciário e empresas, temos levado saúde, inovação, cultura, cidadania para cada canto do país. E aqui estão representadas algumas das empresas que, juntas à Fiocruz, promovem a ciência em favor da vida, impactando milhares de brasileiros e brasileiras. Então, a todos vocês, o nosso muito, muito obrigado. E aproveitando este gancho, queria convidar o Donádio e também a Priscila Ferraz, porque agora a gente vai entregar uma lembrança para todos os representantes. Então é o seguinte, eu vou chamando o nome de todos aqui em ordem e vocês podem vir à frente, porque em seguida da entrega dessa lembrança vai ter uma foto com todos os representantes, tá ok? Lá vai. A head da B3 Social, Fabiana Priant. Claro, mas... que é um...
essa manifestação, né, do reconhecimento de algo que realmente é muito importante para a gente, que é essa relação com cada empresa e cada parceiro aqui. Bom, boa tarde a todos. Eu não sei, boa tarde. Eu estava aqui pela manhã rapidamente, não pude acompanhar os painéis da manhã, mas tive a honra de acompanhar o painel agora da tarde. Estávamos hoje acompanhando aqui o secretário de Gestão e Inovação do Ministério de Gestão, Inovação e Serviços Públicos do Governo Federal e, por conta disso, tivemos um conflito de agenda e não pudemos acompanhar aqui o evento todo. Mas nós acompanhamos muito de perto, né, esse trabalho de parceria que aqui, na figura do Donadi, o escritório de captação, ele é um exemplo bastante exitoso. Mas temos aqui a Carla Maia, que pela nossa, né, coordenadora da nossa Gestec, o nosso NIT institucional, também é uma ponte de parcerias, assim como na Fiocruz, como o nosso vice-presidente falou pela manhã, a gente tem um histórico, a gente nasce de parcerias, a nossa fábrica de produção da nossa vacina hoje mais emblemática, agora não é mais emblemática, né, que agora é a Covid, mas a da vacina de febre amarela, a nossa primeiro laboratório de produção foi construído a partir de financiamento do Instituto Rockefeller. Então, a gente tem um histórico, né? Biomanguinhos, que ficou conhecido, né, pela internalização da tecnologia da vacina, trabalha desde sua criação com parceria com diversas instituições privadas farmacêuticas em benefício, né, da saúde, da população, em benefício da vida. Então, nós temos uma tradição na Fiocruz de muitos anos nesse sentido. Uma instituição que é muito singular, né, pelas nossas características. A gente diz que a gente vai do centavo ao milhão, da pesquisa da antropologia à pesquisa translacional em biomedicina, né, das populações periféricas à classe média alta. Então, a gente trabalha aqui num escopo amplo de atuação. E a gente não, acho que a pandemia, né, como Donadi, os números que vocês mostraram, ela escancarou, né, o potencial, né, nosso de juntar um espírito coletivo de solidariedade, de união de esforços coletivos em função de benefício da população, da geração de impacto efetivo, né, daquilo que a gente faz bem sozinho, mas faz de maneira potencializada juntos. Então, nós já tínhamos essa trajetória. Eu acho que a pandemia, ela escancarou isso aqui para a gente e ela nos trouxe desafios, né, de sustentabilidade desses modelos. Estávamos conversando hoje, né, almoçando com o secretário de Gestão e Inovação, falando um pouco dos desafios que perpassaram a discussão desse último painel. Como fazer isso? Como ter arranjos de governança, arranjos de gestão, mecanismos de integridade e compliance, para que o serviço público, a administração pública, no nosso caso federal, somos uma fundação pública de direito público. Como é que a gente internaliza essas novas formas de parceria, de financiamento, né, de maneira que, né, numa instituição como nós, aqui da Fiocruz, que temos assim, os nossos valores, a nossa missão institucional muito instituída, aqui, arraigada, para que, de fato, todo o benefício daquilo que a gente constrói junto seja dirigido em benefício da população, para ampliar acesso, para diminuir a inequidade que a gente tem. Então, eu acho que o Donadi ele está sempre fazendo a gente refletir sobre modelos diferentes de parceria, para que a gente possa construir as pontes, né, para salvar vidas. Então, eu queria, aqui em nome da presidência da Fiocruz, mais especificamente em nome do nosso presidente Mário Moreira, que se encontra hoje no seu último dia de férias, curtas férias aqui do nosso presidente, agradecer a todos que estão aqui, não só aqueles que a gente vai, né, simbolicamente celebrar as parcerias, mas por esse trabalho que é um trabalho de construção coletiva. Mais importante, muitas vezes, né, Donadi, do que o estabelecimento de uma parceria em si, é o processo, é o que a gente aprende, o que a gente troca, a rede de relacionamentos que a gente cria. Eu abri um evento aqui promovido pelo escritório, né, uma capacitação. Quantas pessoas foram naquela
1.800 pessoas inscritas numa capacitação coordenada aqui pelo escritório, super qualificada para levar esse conhecimento para diversos setores da sociedade, de como, né, buscar modelos de financiamento e parceria. Então, o que a gente busca aqui, né, eu digo para o Donati que o recurso ele é uma consequência, mas, sem dúvida nenhuma, o processo é o nosso grande diferencial e aprendizado, né? Então, eu queria, não vou me estender muito, né, aqui para a gente cumprir as formalidades, mas agradecer a todos vocês nesse processo coletivo e bastante exitoso que tem sido, né, esses últimos anos, sobretudo, em que, aparentemente, a pandemia despertou ainda mais esse espírito nosso coletivo solidário de que só, né, dando as mãos a gente vai conseguir, de fato, construir um país melhor. Tá bom? Obrigada.